subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto tu és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. E lá no verso 12, Moisés fala: eis que tu me dizes, faz subir a este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. Tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Amém? Então aqui Deus ele fala para Moisés: pega o teu povo e sobe, e continua marchando. Deus fala para Moisés: pode ir, que a terra é de vocês. Deus está ordenando que Moisés pegue aquele povo e vá para a terra prometida, vá para a terra que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus não mudou a sua promessa, apesar de ver naquele povo um povo de coração duro. E por que Deus está falando isso para eles? Porque se a gente voltar lá no capítulo 24, a gente vai ver que Moisés ele sobe no monte e ele fica lá na presença de Deus durante 40 dias e 40 noites. E lá ele recebe os mandamentos de Deus, ele recebe a lei de Deus. Só que enquanto Moisés está lá, no meio, lá na presença de Deus, durante todo esse tempo, o povo que está lá embaixo, junto com Arão, o povo começa a se perder. E o povo começa a não acreditar mais que Moisés voltaria. Então eles vão e pedem para Arão para trazer um novo Deus para ele. Ó, faça um novo Deus, né, para a gente cultuar. Então Arão, ao invés de Arão se posicionar, Arão vai lá e faz a vontade daquele povo. Então aquele povo pega lá tudo que eles tinham lá de ouro, as argolas, tudo leva lá, derrete, faz um bezerro de ouro. E o povo começa a adorar aquele bezerro de ouro. E Moisés lá em cima, lá no alto, lá no monte, junto na presença de Deus. Só que Deus vê todas as coisas. Moisés não estava vendo aquilo, mas Deus ele vê tudo. Ele está em todos os lugares. Então Deus fala para Moisés: ó, desce. Deus fala para ele: ó, pode descer, porque aquele povo já se perdeu. E eu vou consumir aquele povo. Eu vou acabar com esse povo, vou fazer de você uma grande nação. Só que Moisés ele intercede. Moisés ele vai e intercede ao povo diante de Deus. E Deus concede graça a Moisés. Concede graça àquele povo por conta da intercessão de Moisés. Então Moisés desce. Quando Moisés desce, ele começa lá a ouvir barulhos ali, e Josué estava lá ao pé do monte, e Josué fala: ó, acho que é som de batalha, né? Porque ele está tendo um som aí. E Moisés fala para ele: isso aí não é batalha, isso aí é som de dança, esse povo está comemorando alguma coisa. Quando ele desce e vê aquilo lá, aquele povo adorando aquele bezerro de ouro, Moisés quebra a tábua da lei. Ele fica furioso com aquilo. Eu penso que ele fica decepcionado com aquilo, né? Porque ele precisa se ausentar um pouco. Ele está lá na presença de Deus durante 40 dias e 40 noites. Ele deixa aquele povo ali junto com o seu irmão, com Arão, mas ele vê que aquele povo se perdeu, porque a expectativa daquele povo, na verdade, não estava em Deus. Porque se tivesse em Deus, eles não duvidariam, eles não procurariam outros deuses. E aí esse texto aqui, eu aprendo 3 coisas com ele. O pecado, ele vai nos afastar da presença de Deus.
a importância da intercessão, porque aquele povo estava lá adorando o bezerro de ouro. Aquele povo não soube esperar, teve impaciência. Aquele povo lá teve a incredulidade. Aquele povo praticou idolatria. Então isso afasta da presença de Deus. E a importância da intercessão, porque Deus fala: eu vou destruir esse povo, vou acabar com esse povo não tem jeito. Mas Moisés clama por aquele povo e Deus concede graça. Então a importância da intercessão. E a terceira coisa, que nada é tão valioso quanto a presença de Deus. Porque Deus não tinha falado isso, esse texto inicial que a gente leu, foi depois que Moisés desce do monte. E Deus está falando o que lá no primeiro? Ele está mandando, aquele povo vai, sobe daqui, cumpre o teu povo que deve subir da terra do Egito, até a que curei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então depois desse povo ter feito isso, Deus ainda está falando para eles: pode ir que a terra é de vocês. Mesmo assim a terra é de vocês. Só que ele está falando: vou enviar um anjo de vocês que nos dará descanso. Ou seja, vocês vão herdar a terra. Não vai ter inimigo que vai impedir que vocês herdem a terra. Pode ir, tem um anjo junto com vocês, mas eu não vou. Deus está falando: eu não vou mais com vocês. Eu envio um anjo, eu envio tudo aquilo que vocês vão precisar, toda a providência, mas eu não vou estar lá no meio de vocês. Eu não vou mais. Então Moisés, ele não aceita aquilo. Moisés fala para ele: Senhor, o Senhor não vai com a gente, não nos faça subir daqui. Moisés está falando: não interessa a terra, não interessa a promessa, interessa a tua presença. Então, o primeiro ponto, que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Adão, quando ele estava lá no paraíso, com Eva, e lá Deus visitava eles todos os dias, Adão vai e cai no pecado. Adão, ele não resiste à tentação. Ele cai no pecado. E aquele pecado foi o que fez a separação de Deus com a humanidade. Então foi a partir daquele pecado que houve essa separação. Glória a Deus, Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, e deu a vida por todos nós aqui, cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele cresça tenha a vida eterna, tenha a salvação. Então, através de Jesus hoje, a gente recuperou essa presença de Deus, essa aliança. Mas através do pecado de Adão houve essa separação. E em Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Deus está falando aqui que a sua mão, a sua destra poderosa, ela está estendida para salvar, para libertar, para curar, para levantar aquele que está caído. Os seus ouvidos, eles estão inclinados às nossas orações, aos nossos pedidos, aquele que clama, aquele que suplica. Mas ele fala também que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Quem é que separa Deus da humanidade? Quem é que separa Deus dos homens? É o próprio homem, o pecado que ele comete. Deus, ele está lá com a sua mão lá estendida, ele quer nos salvar, ele quer nos curar, ele quer nos libertar. Mas o pecado que a gente não consegue resistir é o que faz essa separação. Mas Deus continua lá no mesmo lugar, com a sua mão estendida, com os seus ouvidos inclinados. Mas esse pecado é o que faz essa separação. E ali, qual foi o pecado daquele povo? A impaciência, a incredulidade e a idolatria. A impaciência porque eles não conseguiram esperar. Moisés subiu naquele monte e não falou para eles: eu não vou voltar, não sei se eu volto, não sei o que vai acontecer. Moisés iria voltar, mas aquele povo não teve paciência de esperar. Aquele povo começou a duvidar da volta de Moisés.
Entrou ali a incredulidade no coração daquele povo. Será que Moisés vai voltar? Se Moisés não voltar, o que vai ser de nós? Perdemos nosso líder, e agora? Quem que vai nos levar até Deus? Arão, faz outros deuses aí, porque Moisés já era. Moisés acha que não vai voltar. Então vamos procurar agora outros deuses aí para ver se o que acontece. E aí caíram na idolatria. Começaram ali a adorar aquele bezerro de ouro. Então, se a gente parar para fazer uma análise, a gente vê que muitas vezes nós vamos cometer esse pecado também. Esses três pecados: da impaciência, da incredulidade, da idolatria. Da impaciência, quando eu não consigo esperar uma promessa de Deus se cumprir. Da incredulidade, quando eu começo a duvidar se essa promessa vai se cumprir na minha vida. E da idolatria, quando eu vou e me entrego aos desejos do meu coração, do meu ego, da minha vontade. Isso também é uma idolatria. A gente associa muitas vezes a idolatria com imagens. Os católicos, de adorar uma imagem. Mas idolatria, se fosse só isso, estava fácil de resolver. A pior idolatria que eu vejo é a idolatria quando a gente idolatra nós mesmos, ou outras pessoas, quando a gente começa a idolatrar o nosso coração, as nossas vontades. O nosso coração é o quê? Ele é enganoso. O coração nos engana. O sentimento é algo que nos engana. Então a gente não deve agir por sentimento. Nós temos que agir por fé. A gente vê em Gênesis a história de Abraão, de Sara. Eles também não tiveram paciência, tiveram incredulidade também, porque eles tinham a promessa de Deus. Eles tinham uma promessa. Mas eles vão e fazem o quê? Tenta dar um jeitinho, tenta dar uma acelerada no processo, tenta ajudar Deus. E às vezes a gente quer fazer isso também. A gente quer ajudar Deus, vamos acelerar um pouco isso aqui, também devagar. Será que vai acontecer? Será que esse caminho aqui, será que eu vou mesmo herdar aquilo que Deus tem para a minha vida? E aí eu começo agora a sair da vontade de Deus e fazer aquilo que o meu intelecto aqui acha que vai dar certo. E aí eu caio nesse pecado, eu caio na impaciência, na incredulidade e na idolatria. A gente está acostumado, a gente vive a geração do fast food. A gente dá um clique no celular, daqui a pouco está lá na porta da nossa casa, a gente não precisa fazer nada. Se tiver o dinheiro para pagar ali, o celular você clicou, pagou, recebeu. Só que Deus não age desse jeito. Deus ele não está limitado ao tempo, muito menos ao nosso tempo, porque Deus criou inclusive o tempo. Deus está fora do tempo. O tempo é algo que Deus criou, ele não age subordinado ao tempo. Pelo contrário, é o tempo que está subordinado a Deus. Há um tempo para todas as coisas e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. É Deus quem determina todas as coisas. E aí, a gente vê também a importância da intercessão. Porque Deus falou: eu vou acabar com esse povo, vou destruir esse povo de coração duro, povo desobediente, povo impaciente, povo incrédulo. Mas Moisés entra nessa brecha e começa a interceder por aquele povo. E ele encontra graça diante de Deus. Porque Moisés ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Então ele intercede, ele fala: não, Senhor, não faz isso. Não faz isso. Será que mas Moisés então mudou a opinião de Deus? Não é isso. Não tem nada a ver. Mas só que Deus ele espera. Talvez Deus estivesse ali vendo Moisés como líder daquele povo. E Moisés mostrando a importância daquele povo. É como quando cada um dos líderes de vocês, daquele líder de céu, ele se coloca nessa brecha. Porque às vezes a gente passa por problemas, a gente vai, conversa com o nosso líder, conversa com alguém, e essa pessoa ela entra por uma intercessão. Porque o que a gente merecia, na verdade, é o inferno. Todo mundo merece, na verdade, é o inferno. Mas quando um líder entra, começa a interceder pela sua vida, começa a orar pela sua vida, ele está demonstrando o amor que ele tem por cada um aqui. Ele está mostrando para Deus o quão valioso é cada alma aqui.
E Deus derrama graça. Nós vemos lá em Atos capítulo 12 que Pedro, ele é levado preso. E o texto diz que Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava ali cercado, estava algemado. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quem intercediu por Pedro aqui? A igreja. A igreja estava intercedendo por Pedro. E através da intercessão daquela igreja, daquele povo, pela vida de Pedro, Deus envia um anjo que liberta Pedro daquela prisão. Nós vemos também lá em Marcos, capítulo 2, quando tem um paralítico ali, ele não consegue chegar até Jesus ali. Jesus está lá, falando ali com as pessoas, e é uma multidão ali. Então eles não encontram um caminho mais fácil de chegar até Jesus. Estão lá, 4 amigos com aquele paralítico ali, mas eles não desistem. Falam: não dá para passar, que é muita gente, como é que nós vamos passar com ele aqui no meio desse povo? Mas eles não se limitaram ainda. Eles só vão pelo telhado. No telhado não tem ninguém. Então ele sobe e desce aquele paralítico ali por aquele telhado. O que a palavra de Deus diz? Que vendo-lhes a fé, ele curou aquele paralítico. Jesus viu a fé de quem ali? Daqueles amigos. Jesus viu a fé de quem ali? Daqueles intercessores. Às vezes a gente acha assim, que a gente está sozinho nisso, não tem ninguém orando pela gente, mas tem. Olha para o seu lado aí, tem alguém que pode interceder por você. Se você olhar para o lado, você vai ver um intercessor do seu lado. E talvez você está sozinho, você fala: não, mas não tem. Olha para o alto, lá no céu, lá no alto, tem alguém que intercede por cada um de nós aqui, sem parar. Ele não para, ele não dorme, ele não descansa, mas ele é o nosso intercessor, Jesus Cristo. Ele intercede por cada um de nós, ele deu a sua vida, a intercessão dele, o amor dele, não teve limite. Ele deu a sua própria vida em obediência, em amor. Então, sempre há um intercessor. E se você falar: não tem ninguém intercessor, olha para o alto. Isso do alto, ele não vai te frustrar. E aí, por fim, para finalizar, nada é tão valioso quanto a presença de Deus. Moisés fala para Deus: Senhor, vou aqui, né? Imagina aqui o que estava na cabeça de Moisés ali, né? Senhor, tudo bem, o Senhor vai dar a terra para nós aí, beleza? É uma terra que manda leite e mel, é uma terra próspera, é uma terra que tem tudo, não vai faltar nada para a gente. O Senhor já falou que vai ter um anjo que vai aí também com a gente, né, que vai nos dar descanso. Então, assim, pode vir quem vier, nós vamos derrotar, porque o Senhor está mandando um anjo ali. Então, o Senhor está garantindo provisão, o Senhor está garantindo segurança, o Senhor está garantindo descanso, não vai faltar nada. Você olha assim, falta alguma coisa, vai faltar alguma coisa. Você olha assim, está perfeito, beleza, Senhor, vai dar para o Senhor ir? Tá bom, que pena, a gente queria que o Senhor fosse, mas não vai dar? Beleza, não. Moisés não aceita isso. Moisés está falando para Deus: Senhor, o Senhor pode dar a terra que for, o Senhor pode dar a promessa que for, mas sem a tua presença, não tem negócio. Sem a tua presença, pode pegar tudo e entrega para outro, acaba com isso, mas sem a tua presença, Senhor, eu não saio daqui. E é interessante que se a gente voltar lá no capítulo 3 e 4 de Êxodo, a gente vai ver que quando Deus chama Moisés e fala com ele através da sarça ardente,
Moisés fica tentando fugir da presença de Deus. Porque Deus está falando para ele, ó, você vai pegar esse povo e vai levar para uma terra que manda leite e mel. Você vai pegar esse povo e vai libertar eles dessa escravidão. Moisés, não, Senhor, eu não. Chama outro. Tem gente bem melhor que eu. Tem gente mais forte que eu. Tem gente que fala melhor que eu. E Deus está falando para ele, não, é você que vai. Não, Senhor, eu não. Envia outro. Deus está falando, é você que vai. Agora a gente vê o Moisés que fala o quê? Eu não saio daqui. Eu não saio da sua presença. Não tem nada mais valioso na minha vida do que a sua presença. Moisés, ele ouviu de Deus que ele era o grande eu sou. Porque Moisés, no capítulo 3, 4, ele perguntou, mas tá bom, suponhamos que eu vá. Vocês vão perguntar, em nome de quem você está vindo? Eu vou falar o quê? Deus fala para ele, diga que eu sou o que sou. Quando Deus está falando eu sou, de uma forma bem resumida, Deus está falando assim, ó, eu sou tudo que vocês precisam. Não falta nada. Eu sou a pleno. Eu sou de A a Z, de alfa a ômega, de alfa a ômega. Eu sou o início, eu sou o fim. Eu sou tudo que vocês precisam. Então Moisés sabia disso. Moisés sabia quem era Deus. Moisés não estava mais com Deus, não estava com Deus por aquilo que Deus poderia dar. Moisés não estava falando para Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui, por aquilo que ele podia dar, porque ele já sabia o que Deus podia dar para ele. Ele já sabia. Mas ele está falando, não importa o que o Senhor pode nos dar, importa quem o Senhor é. A gente vê lá em João capítulo 6 também, uma multidão indo atrás de Jesus, depois lá que Jesus vai, faz a multiplicação dos pães e dos peixes, lá no capítulo 5, alimenta aquela multidão, sobra ainda. E no outro dia, Jesus sai daquele lugar, e aquele povo começa agora desesperadamente a procurar Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde ele foi? Aí eles ficam sabendo que ele tinha atravessado o rio. Só vão atrás dele, atravessa lá também. Chega, achando Jesus. Vocês estão vindo atrás de mim por aquilo que eu posso dar para vocês, não por quem eu sou. Vocês não estão vindo por causa do grande. Vocês estão vindo porque eu supri uma necessidade de vocês e agora vocês estão vindo atrás de mim. Será que em algum momento a gente foi atrás de Deus por aquilo que Ele podia dar para a gente? Tem uma prova de quando a gente vai atrás de Deus por aquilo que Ele pode dar e não por quem Ele é, quando eu recebo dele aquilo que eu estou buscando e depois eu deixo Ele de lado. Quando eu estou precisando de algo, eu entro na presença dele de uma forma assim fervorosa. Eu entro ali, eu jejuo, eu estou em oração, eu estou buscando. E aí eu recebi. Eu recebi aquilo que eu estava buscando do Senhor. Só que agora eu já não tenho tanto tempo mais. A vida está corrida, eu já não consigo mais buscar a Deus da forma que eu buscava antes. Mas Deus me entregou. Será que Deus não sabia que a gente ia fazer isso? Será que quando eu estou buscando algo de Deus, Ele me entrega, e daqui a pouco eu paro de buscar? Será que Ele já não sabia que eu ia fazer isso? Será que Deus não sabia que aquele povo, durante o trajeto para alcançar aquela terra, eles iam cometer vários e vários erros? Mas Deus deixou de entregar a terra? Não deixou. Porque quem não cumpre a palavra somos nós, não é Deus.